Fala galera, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou dar continuidade no vídeo anterior, onde eu falei de estimativa de custo de obra de uma residência de 100 metros quadrados. Muita gente estava me perguntando se eu quisesse construir uma casa de 60 metros quadrados ou de 70, e se eu não quisesse construir em padrão médio, mas sim em padrão baixo ou padrão alto. Então eu preparei uma planilha para a gente calcular essas etapas, para a gente fazer uma simulação também, caso a gente queira construir uma casa de 60, de 70 metros quadrados. Beleza? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para a gente baixar essa planilha, beleza? Mas eu vou gravar minha tela como que eu vou fazer cada passo, beleza? Então fica no vídeo, bora! Então galera, como eu falei com vocês, hoje eu vou gravar a tela, mostrando para vocês aqui, passo a passo aqui certinho. Esse é o site RM Engenharia. Lá eu disponibilizei para vocês a planilha estimativa de custo, certo? É só clicar nesse botãozinho aqui, como fosse um clips, ele já vai baixar. Clica aqui na setinha, clica em abrir, certo? Vamos abrir mais um pouco a tela, habilitar a edição. Então galera, essa aqui é a planilha, custo unitário básico. Para a gente fazer uma estimativa na hora da gente passar um orçamento, ou até mesmo você solicitar um orçamento para um engenheiro ou um arquiteto, para você ter ciência como que você consegue fazer, certo? Então aqui nessa coluna eu coloquei padrão de residência, aquela padrão baixo, médio, alto, e eu peguei lá na base da Siduscon Rio de março de 2020, certo? Que é o custo unitário básico por metro quadrado. O custo aqui por metro quadrado padrão baixo, eu coloquei já até aqui 1.468, já te retirei de lá. E normal médio 1.588,93. Agora padrão alto 1.878,72, certo? Nessa outra coluna é o valor do padrão da residência. Essa agora a gente vai escolher qual dessas três que a gente vai trabalhar. Se eu quero fazer um orçamento de uma residência de padrão baixo, médio ou alto, a gente escolhe aqui. Você é só clicar ou deletar, clica 2 vezes em cima. Vamos lá, eu quero fazer agora padrão alto, 1.878,72, que é o meu custo unitário básico, certo? Por metro quadrado. A gente bota um pouquinho para o lado aqui para abrir a coluna, certo? E qual o tamanho dessa casa, qual o tamanho dessa residência? A gente vai colocar aqui, em metros quadrados, certo? Vamos colocar que ela é 80 metros quadrados? Não, padrão alto costuma ser um pouco maior, né? Bota aqui, 120 metros quadrados. Você observa que a estimativa total, ela vai mudando conforme a gente vai alterando essas duas colunas. Então, as duas únicas coisas que a gente deve mexer aqui praticamente é o valor do padrão da residência e quantos metros quadrados, certo? Se eu colocar 110 metros quadrados, ele já diminui a estimativa total, certo? Se eu colocar 100 metros quadrados, ele diminui mais um pouquinho. E agora, se eu fazer aquele mesmo exemplo que eu fiz no vídeo anterior, de 100 metros quadrados, agora só com padrão baixo, eu vou ter 1.468 vezes 100. Então, meu custo seria de 140 mil, certo? Isso aqui é só um valor para a gente saber um total de quanto a gente poderia estar gastando, certo? Mas, então vamos trabalhar aqui então no padrão, que seria padrão baixo, uma casa de 60 metros quadrados, que a gente acaba tendo mais costume de encontrar por aí, certo? Ou 60, 70 metros quadrados. Você observa que a estimativa total desse preço ficou em R$ 84.040,80, certo? Como eu falei no vídeo anterior também, eu fiz aquelas etapas, passo a passo, são 10 praticamente. Descendo um pouco mais aqui, a gente vai observar que existe as etapas da construção, nessa mesma planilha. Eu coloquei aquelas 10 serviços que tem que ser feito, certo? Que compõem as etapas de construção da sua residência. Eu não vou repetir isso aqui porque eu já falei no vídeo anterior, certo? E você observa que cada etapa vai ter um valor correspondente com a sua porcentagem no total da obra, certo? Então,
a gente observar aqui, eu coloquei também aquela taxa mínima e a taxa máxima, só para a gente ter uma noção de variação, né? E a gente observa que vai variar de 60 mil em média, quer dizer, o mínimo que a gente poderia estar gastando para construir uma casa de 60 metros quadrados no padrão baixo, e o máximo de 103.370,78, certo? Ela vai ficar nessa faixa de preço. Eu fiz uma média até para a gente trabalhar para ser um pouco mais exato, né? Que aqui está variando praticamente 40 mil mais ou menos. Então aqui tem como a gente ver na hora de comprar os produtos mais em conta, comprar material mais barato, até contratação de mão de obra mais barata, isso vai implicar bastante na máxima e na mínima, certo? E aqui embaixo, falando de mão de obra e material, conforme eu falei de um vídeo anterior, 40% seria para mão de obra e 60% seria para material. O que isso me indica, né? É como se fosse um fator na hora de eu fazer um orçamento para um engenheiro, para algum empreiteiro, na hora de solicitar o orçamento dele, quanto que ele me cobraria para fazer essa minha residência. E aqui eu teria um parâmetro, se estaria caro, se estaria baixo, de acordo com o que ele me cobrasse. Eu coloquei 40%, esses 40% está em cima desse valor médio, que seria a média que a gente poderia estar usando, vai dar 33 mil. Aí eu solicito esses 3 orçamentos, diferentes empreiteiros, engenheiros, e um me passa o preço de 30 mil, outro me passa o preço de 40 mil e outro me passa de 50 mil. Então, sem sombra de dúvida, o que tiver mais próximo disso daqui, eu vou ver se está um pouco caro, se está barato, se não está. Então é um parâmetro que eu uso até para poder ter noção de se a questão da mão de obra está em conta, se não está em conta, certo? Seria essa base de 40%. Isso para poder fazer a casa inteira, certo? Material, mesma coisa. Aqui eu tenho como posso dizer, um orçamento final de quanto eu poderia estar gastando nessa casa. A gente está utilizando de 60 metros quadrados, então a gente estaria gastando 50 mil mais ou menos de material. Pode ser para baixo? Pode. Pode ser para cima? Pode. Isso vai variar bastante nos equipamentos, materiais de que você vai querer colocar. Como é padrão baixo, você não vai colocar nenhum tipo de material que seja tão caro para poder encarecer a tua obra, certo? Então praticamente essa planilha é simples de utilizar. É só praticamente utilizar esses 2 campos, o valor do padrão da residência e quantos metros quadrados da sua casa. Então galera, se gostou do conteúdo, se gostou do vídeo, dá aquele like. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal. Vou deixar o botãozinho aqui embaixo para você se inscrever. É um botãozinho vermelho escrito inscrever-se. Beleza? Então até a próxima. Tchau!